Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo para comentar uma questão que tem aparecido muito no canal, que é sobre o concurso de Sorocaba. E as pessoas, né, a gente até entende, querem saber quantos que vão ser chamados, como é que vai ser, e eu resolvi fazer uma análise. Né? É sempre uma análise dentro desse contexto que nós estamos vivendo, sabendo que sempre essa questão de chamar obedece a algumas questões legais e também decisões políticas. Então nós vamos fazer uma análise de tudo isso e conversar isso com vocês aqui. Primeiro, eu queria chamar a atenção de um detalhe importante, que é uma lei federal que foi feita durante a pandemia, chama 173, e mostrar para vocês uma coisa importante, porque isso impacta diretamente na questão dos concursos, por isso eu vou mostrar para vocês. Ela traz uma série de restrições, né, por conta da pandemia do Covid e dos municípios que estão afetados pela calamidade pública, e a gente sabe que Sorocaba vem sofrendo com essa questão do Covid também, e aí traz aqui a questão de contratação, né, de vetar a contratação pessoal a qualquer título, ressalvadas as posições de cargo de chefia, direção, assessoramento, que não acarrete aumento de despesa decorrente de vacâncias de cargo efetivos ou vitalícios, contratação temporária sem qualquer problema, conforme o artigo 37 da Constituição, e ele coloca aqui, realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4. Significa o quê? O que é uma vacância? Vacância é quando o cargo ele fica vago, não tem ninguém naquele cargo. E o que significa isso? A exoneração, né? A pessoa pediu exoneração ou a pessoa foi exonerada, saiu daquele cargo público, a pessoa que aposentou também, isso é uma vacância, a pessoa que faleceu também é uma vacância, então isso é vacância do cargo, né? Precisa a pessoa não estar ocupando aquele cargo. Por exemplo, uma licença é uma vacância? Não, porque a pessoa vai retornar. Uma licença saúde, uma licença gestante, uma licença sem vencimentos, nenhuma dessas dá vacância para o cargo. Então você não pode colocar alguém no lugar. Então tem um limite dos municípios para contratar, de acordo com essa lei federal que foi feita pelo atual governo. Ah, professor, mas isso aí é complicado, podia ter deixado, verdade, cada município podia ter estabelecido suas regras, mas enfim, não foi essa decisão tomada, então todos os municípios têm que seguir, porque é uma lei complementar e os municípios têm que obedecer essa lei. Aí nós vamos analisar agora algumas questões peculiares de Sorocaba, certo? Para ajudar a gente a entender isso. Primeiro, eu queria falar um pouquinho do edital com vocês. Então, vou voltar aqui no edital. Olha o número de vagas. E aqui, né, esse é o edital de Sorocaba. Aqui, gente, o edital é a lei do concurso. Então, ele está falando aqui que tem 10 vagas para diretor. Significa que o município terá que chamar 10 diretores, obrigatoriamente. Colocou no edital, tem que chamar, tá? Orientador pedagógico 5, professor de educação básica 25, educação básica artes 1, física, ciências física e biológica 1, educação básica, educação física 15. Então tem aqui toda a lista, né? Vice-diretor 5, supervisor 2, tem a lista aqui dos cargos. O que acontece, gente? Fábio, você acredita que vai chamar mais de 10 diretores? Sim, acredito, tá? No ano de 2021, estou falando no ano de 2021, vai chamar mais do que 25 professores de educação básica 1? Certamente. Por quê, gente? Esse é o número inicial do edital. Pode ser muito mais, tá? E o edital tem lá, o concurso tem os classificados, certo? E aí, por que eu estou falando isso, gente? O que eu acredito que vai acontecer em 2021? Esse mínimo aí vai ser chamado tranquilamente, tá? Tranquilamente, vão chamar 10, 5, 25, vão chamar um aqui. Isso sem dúvida, tá? A não ser que eu esteja muito enganado, mas 2021 a perspectiva é que essas vagas que já estavam em vacância, né, desde o início do concurso, elas já sejam preenchidas, certo? É isso que a gente espera.
Pode não acontecer isso esse ano? Pode, o concurso é válido por 2 anos. No final dos 2 anos do concurso, se a prefeitura não renovar por mais 2, ela tem que chamar esse povo todo aí. Mas o que eu acredito? Que em 2021 vai ser chamado todos esses da lista. E acho que vai ser chamado mais, é isso que eu vou comentar aqui com vocês. Vamos ver aqui, só de escola de educação infantil, gente, que Sorocaba, espero que a internet ajude aqui. Pronto, a internet ajudou. Só de creches nós temos em Sorocaba 90 creches, tá? Aqui não está dizendo que é terceirizada, está dizendo que são creches, né? Pelo menos conferindo aqui, eu estou no site oficial da Secretaria de Educação, não fala nada de creche terceirizada, creche, né, que foi ali, tem a administração de OS. Entendendo que essas creches estão todas em poder do município, são 90. E por que eu estou falando isso? Porque tem aqui no site as instituições conveniadas, né? As instituições conveniadas são 9, essas não entram no concurso, né? A não ser que esteja algum processo de terceirização das creches, nós temos hoje aí 90 creches municipais. 90 creches, cada creche tem um diretor, cada creche aí, né, tem uma organização, tem cargos vários, certo? Aí vamos ver aqui, por exemplo, pré-escola. Quantas pré-escolas tem em Sorocaba? Olha o número, gente. Vou mostrar aqui para vocês. 69 pré-escolas. Muita pré-escola, muita. Todas lá tem professor, né? Tem diretor, enfim, tem equipe toda lá, certo? E fundamental? Fundamental, gente, 59. Muda a tela para o fundamental, Fábio. Isso, vamos lá, vamos mudar. A internet, gente, tá negócio, né? Ainda choveu, aí piorou. Bom, ensino fundamental são 59 escolas, gente. 59 escolas. A internet não quer colaborar, mas são 59 escolas, sendo que 11 tem EJA. Então eu quero voltar aqui para o edital e mostrar aqui. O que eu acho? Vai chamar mais diretor, com certeza. Vai chamar mais orientador, com certeza. Fábio, em 2021, o que você acredita que vai acontecer? Olha, acho que em 2021 não teremos muito mais do que está apontado no edital. Então, por exemplo, professor de educação básica. Olhando o quadro, né, imenso de escolas que tem em Sorocaba, porque 59 de ensino fundamental é uma quantidade bem razoável, é uma rede grande. Tem poucos, eu acho que tem poucos, né, ali ensino fundamental dos anos finais, o ensino fundamental 2. Não tem tantos assim para uma cidade do tamanho de Sorocaba, mas tem 59 escolas de ensino fundamental, 69 pré-escolas, tem 11 unidades com EJA, então tem muita escola, tem 90 creches, tá? Então o que eu acho? Que esse número aqui de professor de educação básica vai mais que dobrar, certo? E no ano de 2021, sendo assim pessimista, veja o que eu estou falando, sendo pessimista, eu acredito que em educação básica 1, nós vamos chegar aí a mais de 100 chamadas, sendo pessimista, tá? Pessimista ao extremo, mais de 100 chamadas. Diretor, eu acho que nós vamos bater no dobro aí, 20, 25, né? Orientador também no dobro, tá? Professor de artes, eu acho que vai chamar mais de 1, mas não muito mais que isso, uns 3, 4. Professor de ciências, também não muito mais que isso, para 2021. Por quê, gente? Passando a crise, passando tudo isso em 2022, com a quantidade de escolas, quantidade de pessoas que está aí para aposentar também, porque com as mudanças da regra de aposentadoria, muita gente está encaminhando suas aposentadorias, então vai ter muita vacância de cargo, então deve aumentar bastante. Educação física, como tem muita pré-escola, né? E tem muito ensino fundamental e a educação física acaba atuando ali também nos anos iniciais, nós vamos ter aí uma chamada de educação física também considerável, acredito que muito mais que 15, tá? Geografia não muito mais assim, tá? Eu estou falando aí 3, 4, né?
História também, inglês aí um pouquinho mais, uns 8, eu acredito. Língua portuguesa assim também um pouquinho mais aí, uns 8, matemática também. Supervisor de ensino não deve passar disso, né? No máximo 3 aí, tá? E vice-diretor de escola com certeza aí mais de 10, né? 15, por aí. Gente, por que eu estou falando isso? Isso é tudo previsão em cima dos dados que nós temos em cima dessa questão do coronavírus. Tem a questão política também, né? Precisa ver como que o atual prefeito, como o atual governante lá, né, de Sorocaba vai se posicionar, né? Eu não sei se é prefeito ou prefeita, desculpa, mas assim, como que vai se posicionar diante do quadro, porque existe aí queda de arrecadação, existe alguns fatores que podem implicar em redução de chamadas. Mas, gente, acreditem, esse número de PEB, esse número que nós vimos aqui, né, de professor de educação básica 1, tende a crescer muito. As pessoas estavam até falando que no último concurso chamou mais de 800 pessoas. Deve chamar bastante, viu, gente? Deve chamar. Não em 2021. 2021, como eu falei, sendo bem pessimista, eu acredito que o número bate aí nos 100 chamados, tá? Mas para 2022 a perspectiva é muito melhor, porque a gente já deve estar com a vacina consolidada, e aí a crise passa, enfim. E como Sorocaba tem uma rede muito grande, vai ter muita exoneração, vai ter muito isso. E eu queria falar também um pouquinho para o pessoal que fez concurso para auxiliar de educação, né? Tem 20 vagas, inspetor de alunos 8 e secretário de escola 3. Também acredito, gente, que vai chamar bem mais que isso. De inspetor aqui, inspetor é um cargo, né, e auxiliar de educação são cargos que têm muitas mudanças, muitas pessoas entram, saem, né, exoneram. Por quê? Às vezes a pessoa entra de inspetora e depois consegue um cargo melhor em outro concurso, então ela acaba exonerando, né, até por questões salariais também, arruma um emprego melhor, ou de auxiliar de educação. Então são cargos com muita rotatividade, né? Secretário de escola um pouquinho menos, mas também tem uma rotatividade. Então, que eu acredito que esse número de inspetor de alunos aí vai mais que dobrar, vai mais que triplicar o número de chamadas. E auxiliar de educação também. Isso eu estou falando, gente, em 2021, porque em 2022 esse número tende aí a quintuplicar, né? O inspetor de alunos deve ir muito mais do que isso, deve ter bastante chamada aí, tá? Então, por que eu estou falando isso, gente? É preciso, né, ter calma e esperar. Eu fiz um concurso uma vez em Mogi e eu fiquei bem, assim, 100 e pouquinho, tá? 118, eu acho. Demorou lá uns dois anos, eu acho, e eu fui chamado, tá? Na época eu já estava empregado em outros concursos, né? Esse foi um dos primeiros que eu prestei, então a minha colocação foi um pouco mais elevada, mas assim, eu fui chamado, né? Já teve outros concursos que eu fiz e que também não fui tão bem classificado assim e fui chamado. É uma questão de aguardar, porque realmente uma prefeitura como Sorocaba, que é uma prefeitura grande, chama bastante, chama muita gente. Então, acompanhar, né, os acontecimentos, ficar de olho aí como é que está sendo os processos, né, de chamada, acompanhar as listas sempre, mas a perspectiva é boa, tá? Para 2021, nem tanto, porque nós temos essa lei que contingencia, né, os gastos, e você sabe que toda vez que vai contratar alguém, você tem que fazer impacto financeiro, tem que mostrar quanto que vai custar aquele funcionário ao longo dos anos, né? Então tem todo um cálculo que você tem que apresentar. Mas se a prefeitura já abriu o concurso com 25, significa que aquelas vagas já estavam abertas e muito mais, né? Por que as prefeituras não lançam editais com 100, 200?
Porque, gente, a partir do momento que colocou no edital, tem que chamar, tá? Então a prefeitura ela prefere colocar menos, né, para não ter problemas, certo? Porque, como nós vimos, tem uma crise, tem uma contingência e você colocou lá, aí para não chamar é mais complicado, porque o candidato pode acionar a justiça e conseguir, como já aconteceu em várias prefeituras, de lançar editais com muitos cargos e depois a prefeitura não chamar e o candidato acionar a justiça e ele conseguir ser empossado, tá? Então as prefeituras preferem trabalhar assim, mas a perspectiva de Sorocaba é chamar muito mais do que está no edital aqui, conforme eu mostrei para vocês, né? Mostrei os dois editais aí que foram, mudando aqui, os dois editais. Então 25 aqui, ó, deve, só em 2021, que é um ano crítico, deve chamar mais de 100 pessoas, certo? E os outros cargos, gente, a perspectiva é ir melhorando, né? Eu até tentei aqui acessar da prefeitura para mostrar o fundamental, vamos ver se agora vai, né? Olha aqui, ó, ensino fundamental, olha quantas escolas aqui, ó, de ensino fundamental, primeiro ano, tá vendo? O ensino fundamental tem um pouco menos aqui, o ensino fundamental anos finais, né? Tem um pouco menos, o Estado deve ter uma participação grande lá nas escolas de ensino fundamental 2, ó, aqui, ó, primeiro ao nono, né? Mas são poucas aqui, ó, primeiro ao nono também, Leonor Pinto Tomás, mas não são muitas que tem fundamental 2, mas tem aqui as de jovens e adultos também. Então, gente, acalme, né, o coração, eu sei que é uma expectativa muito grande, eu passei por isso, e demorou um pouco, né? A não ser quando eu comecei a passar muito bem classificado, mas quando a gente faz um concurso e a gente fica ali numa posição ali, né, mais intermediária e tal, a gente tem que aguardar e acompanhar. Mas a perspectiva é boa, o concurso vale por 2 anos, prorrogável por mais 2, é muito provável que a prefeitura vá prorrogar o concurso, né, porque dá um trabalho danado fazer concurso. Então ela deve prorrogar, então esse concurso vai valer por 2 anos e mais 2 anos, então tem 4 anos aí. Nesse período deve aposentar muita gente, porque o pessoal está correndo com a aposentadoria, com medo de novas mudanças na regra da aposentadoria. Então o cenário de 2021 não é tão favorável, mas a perspectiva para 2022, 2023, 2024 é de que essa lista vai correr muito, tá bom, gente? Então, um grande abraço e até a próxima.